Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos. Santo é o nome do Senhor. Salmos. Mesmo salmo que nós abrimos o culto. 62. Eu gostaria de usar essa versão. Salmo 62, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, e não serei abalado. Repita comigo: não serei abalado. Curva sua cabeça agora para orarmos. Senhor, nós somos teus filhos e a Ti nós clamamos nesta manhã, que Teu Espírito venha sobre nós, possamos compreender a Tua palavra, entender a Tua palavra. Vem sobre cada irmão, cada irmã agora, Pai. Derrama a Tua glória, derrama do Teu poder, derrama da Tua majestade agora. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém e amém. Amém? Aqui no final do versículo número 2, na minha Bíblia está assim: e não serei abalado. Quantas Bíblias estão assim? Amém? Amém? Glória a Deus. Uma característica muito importante para o verdadeiro crente em Jesus. Quando eu falo crente, é aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, é que nós tenhamos a capacidade de passar por adversidades e por problemas, e que esses problemas e essas adversidades não tenham a capacidade de nos abater, de nos abalar. Muitas pessoas ultimamente, elas têm deixado de servir a Jesus, de orar, de ir à igreja, porque a fé foi abalada por conta de dificuldades, por conta de decepções, por conta de problemas. E aqui o salmista, ele nos ensina como podemos vencer essa decepção, como podemos vencer essa força que se levanta para abalar a nossa fé. Quantos de nós hoje conhecemos pessoas, ou até mesmo já fomos pessoas assim, que têm a sua esperança abalada, a sua fé abalada? E a Bíblia é clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Davi, eu gosto muito de citar Davi, porque a palavra de Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Se eu perguntar, todo mundo sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que poucas pessoas sabem é o motivo porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Talvez eu possa te perguntar aqui nessa manhã,
Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? E você pode me responder, não, porque Davi matou o gigante, ou porque Davi, ele foi um grande rei, ou porque Davi, ele cantava canções para Deus. Você pode ficar impressionado com a história, né, de Davi e Golias, e você dizer que é por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, segundo relata em Atos, no capítulo de número 13, no versículo de número 22. Eu vou ler vários textos, então se você puder ajudar ele aqui, fica aqui por favor, para a gente ser ágil. Atos 13, 22. A palavra de Deus nos dá a resposta, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E se existe um homem na Bíblia citado como um homem segundo o coração de Deus, aquele que deseja agradar a Deus precisa aprender com este homem. Quantos aqui desejam agradar a Deus? Então, se eu e você desejamos agradar a Deus, nós precisamos entender. Tem que chegar um pouquinho para lá, porque está tampando, os irmãos lá não vão enxergar. Isso, obrigado. A palavra de Deus fala assim: e tendo posto a este, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você pode repetir essa última frase bem alto, por favor? 1, 2, 3. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele completou parte da vontade de Deus? Porque ele completou mais ou menos a vontade de Deus? Porque ele foi até a metade do caminho? Não, mas Davi foi considerado um homem. A Bíblia fala: achei em Davi. Por que a palavra de Deus fala achei? Porque Deus está à procura de homens e mulheres segundo o coração dele. O que atrai a atenção de Deus são homens e mulheres cujo coração totalmente é de Deus e pertence a Deus. Quantos entenderam? O que chamou a atenção de Deus em Davi não foi o fato da coragem dele de enfrentar o gigante, mas a forma como ele enfrentou aquele gigante. Porque ele poderia, mesmo sendo corajoso, ao enfrentar o gigante, ter falhado na maneira. Porque quando o gigante olhou para ele, falou assim: quem é você que vem lutar contra mim? Você não passa de um cão que está latindo, com pedras nas mãos. E Davi não se rebaixou ou se elevou, mas a resposta de Davi para Golias foi: eu vou contra ti em o nome do Senhor. Tudo quanto Davi fazia, ele fazia para a glória de Deus. Quando Davi, ele olhou e viu que morava num palácio, Deus não virou para ele e falou: olha, constrói um templo, coloca uma arca lá. Deus virou e falou isso para Moisés, e Moisés obedeceu. Mas para Davi, Deus não falou isso. Houve uma iniciativa do coração dele de falar: a arca de Deus não tem aonde habitar, fica de casa em casa. Eu moro num palácio desse, eu vou construir um templo, uma casa para Deus. E quando ele chega na eira de Araúna, aquele homem vira e fala para ele: não, você é rei, eu vou te dar esse terreno, eu não vou te vender. Ele falou: eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. O que chamava a atenção de Davi em Deus não era somente o que ele fazia, mas a maneira como ele fazia. Há muitos homens hoje, mulheres que se dizem de Deus, que fazem trabalhos sociais, ou até mesmo são pastores como eu que pregam, que fazem as coisas em nome de Deus, mas a maneira a qual eles estão fazendo essas coisas não agrada a Deus. Não se justifica por eu estar fazendo algo em nome de Deus, que aquilo vai agradar a Deus. Saul ofereceu uma oferta em holocausto a favor de Deus e em nome de Deus, e a Bíblia diz que Deus não agradou da oferta dele. Por quê? Porque a maneira como ele fez não é a maneira que Deus queria que ele fizesse, porque Deus pediu que ele aguardasse o profeta chegar.
para que desse as instruções do que seria feito com os despojos de guerra. E Deus falou para ele: eu agrado muito mais em obediência do que sacrifício. Então nós temos que tomar cuidado, porque há um erro no nosso coração, de acharmos que porque estamos fazendo um sacrifício descomunal, porque nós estamos, fazendo um grande sacrifício de sair das nossas camas de manhã e vir para a igreja adorar a Deus, nós estamos então conseguindo de alguma forma fazer algo para Deus. E Deus, Ele está procurando homens e mulheres segundo o coração dele. E como serão esses homens e essas mulheres? Que fazem toda a vontade de Deus. Será que você que está aqui nessa manhã, você é uma pessoa que cumpre toda a vontade de Deus? Eu vou dar um exemplo. Se eu virar para os meninos aqui do louvor e pedir que eles façam algo, e eles deixarem de fazer da maneira que eu pedi, e acrescentar ou tirar algo, eles estão fazendo toda a minha vontade? Sim ou não, igreja? Não. Se eu pedir para determinado momento da pregação, falar: Adriano, agora só a mensagem, sem o teclado, e quando eu não perceber e continuar pregando, eu esquecer de mandar, pedir para ele voltar, e ele continuar baixinho tocar, ele está obedecendo? Não. Quando você vira para o seu filho e fala para ele: levanta, pega aquilo lá que está caído lá e guarda lá dentro do armário. Pega aquela camiseta sua que está em cima da sua cama e guarda no armário. Ele abre o armário e joga a camiseta lá dentro do armário. Ele obedeceu você? Você está entendendo o que eu estou falando? De certa forma parece que ele obedeceu, porque ele pegou a camisa que estava jogada na cama e jogou no armário. Colocou no armário, no local que você pediu. Mas ele jogou, ele não dobrou. Ele não foi diligente, ele não foi cuidadoso, ele não colocou da forma adequada. Então isso não te dá prazer, porque o seu filho fez o que você pediu, mas a maneira que ele fez o que você pediu não foi uma maneira que demonstrou obediência da parte dele, e isso não agrada a você. Então por que agradaria a Deus? Então por que agradaria a Deus que eu e você venhamos fazer as coisas da nossa maneira e falamos: não, Deus sabe do meu coração. Não, um dia eu vou parar de fumar, um dia eu vou parar de beber, um dia eu vou parar de mentir, um dia eu vou parar de ter raiva. Deus sabe do meu coração. Deus procura homens e mulheres que cumprem toda a vontade dele. E por que é difícil encontrar essas pessoas? Porque quando eu tenho que fazer toda a vontade de Deus, automaticamente eu deixo eu abro mão da minha vontade. Então você acha tantas igrejas hoje que do lado de fora tem faixas enormes e tem dia tal, culto da cura, dia tal é culto do milagre, dia tal é o culto da vitória, dia tal é o culto da bênção, dia tal é o culto daquilo. E essas igrejas estão ensinando o quê? Em nome de Deus nós podemos usar o nome de Deus, a força de Deus, para dar a você tudo quanto você deseja. Nós podemos usar o nome de Deus aqui para fazer a sua vontade, em nome de Deus. Deus, Ele pode curar? Sim ou não, igreja? Ele pode abençoar? Ele é o Deus que dá a vitória? Sim, mas o problema é que hoje nós vamos para a igreja só se existir uma motivação. Nós vamos para a igreja só se existir uma motivação de recebermos algo em troca. Se algo não nos for oferecido em troca disso, qual é o motivo de eu estar na igreja? Qual é o motivo de eu orar? Qual é o motivo de eu adorar a Deus? Existem pessoas que só oram quando tem um problema. Você coloca os irmãos aqui no culto de oração e fala: irmãos, vamos orar. E eles olham: eu não sei por que eu devo orar, porque eu estou bem, a minha vida está bem, eu não preciso ir no culto de oração, eu não preciso nem orar, está tudo bem na minha vida. E nós aprendemos errado que oração é um meio de falar dos nossos problemas para Deus e pedir soluções. Ele não é um psicólogo na qual a gente senta no divã e conta nossos problemas somente. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Eterno. E esse Deus poderoso, Ele procura ter relacionamento com você. Ele procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então, se eu entendo que Deus Todo-Poderoso quer relacionar comigo,
Eu não preciso de uma motivação extra para querer encontrar com Ele. Davi, ele era um guerreiro, ele era um rei, ele era um adorador, mas antes de mais nada, ele era um homem disposto a qualquer preço a cumprir toda a vontade de Deus. Não paralelamente, não parcialmente, mas toda. Será que nesse local aqui hoje, nesta manhã, nós podemos selecionar, se pudéssemos selecionar e encontrar homens e mulheres dispostos a viver totalmente para cumprir a vontade de Deus? E se aquele objetivo que você tem para segunda-feira, Deus falar assim, não é a minha vontade, você estaria disposto a abrir mão? Quantas igrejas colocam faixas do lado de fora? Venha, campanha tal, Deus irá abençoar os seus caminhos. E eu já falei isso aqui. Deus, ele não quer abençoar o seu caminho. Deus quer que você abandone o seu caminho para servir o caminho de Deus, porque o caminho dele já é abençoado. Existem pessoas que vivem no pecado, elas não obedecem à Bíblia, e elas acham que existe uma maneira de burlar a palavra, e ela fazendo uma campanha, Deus vai abençoar. Ele tem uma empresa, está sonegando imposto, mas ele vai fazer a campanha da prosperidade. Ele vai no templo de Salomão, ele vai dar a oferta do final do ano lá do fogo, lá do monte não sei do que, e Deus vai mudar a história dele. Ele vai fazer uma campanha e o nome dele vai sumir do SPC. Imagina se eu fizesse uma campanha aqui na igreja, tirando o seu nome do Serasa do SPC. Eu ia ter que derrubar aquela parede, não ia caber de gente aqui. Porque as pessoas, elas são interesseiras, elas estão dispostas a qualquer preço a viver a sua maneira e a sua vontade. Nós não somos somente ambiciosos quando nós desejamos um bem material, nós somos obstinados e ambiciosos a vivermos a nossa maneira, e nós cometemos erros e continuamos errando, e continuamos perdendo, e continuamos falhando, e nos ferindo e ferindo pessoas que nós amamos, e nós estamos obstinados a continuar vivendo a nossa vontade. A maior obstinação que um homem pode ter, que um ser humano pode ter, é viver a sua vontade. O mundo do sonho ensina o que para você? Viva o seu sonho. As novelas ensinam o que para as mulheres? Sigam o seu coração. E a Bíblia diz o que? Não ouça o teu coração, porque o teu coração é enganoso, é corrupto. Ouça a voz do Espírito Santo. Não siga o seu sonho, ande no Espírito. Por isso estão arrancando as Bíblias das escolas, estão arrancando as Bíblias do governo, e agora o governo decide qual é o padrão de família e não mais a Bíblia. E a gente fica orando, não, tomara que vota, que vai ser homem e mulher que vai continuar sendo o padrão de família. Queridos, nós estamos dando um poder ao governo que ele não tem. O governo não tem o poder de dizer qual é o padrão da família. Ele votando, ou reprovando, ou aprovando o que seja, para nós, o padrão sempre será a palavra de Deus. Nós ficamos atemorizados com o faraó, com o Egito. Não, agora vamos falar isso. Não, agora tudo vai complicar. Por quê? Porque o que tem regido a nossa vida não é a palavra, são homens, é o governo do homem. Mas quando você confia que a sua vida está pautada na palavra, a Bíblia diz, ainda que passem céus e terra, a minha palavra não vai passar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando todas as leis forem mudadas, ainda assim eu vou permanecer nesta lei e meditar nela de dia e de noite. Quantos estão entendendo? Deus quer homens e mulheres dispostos a obedecer à vontade dele. Você tem um marido, você é um marido que tem cumprido com toda a vontade de Deus para a vida da sua família? Ou você é um marido que trabalha e coloca dinheiro dentro de casa? Essa é a vontade de Deus? Não. Você como esposa, não, mas eu cozinho, eu faço tudo, eu já fiz a vontade de Deus. Não, essa não é a vontade de Deus. Nós temos que voltar aos nossos lares, às igrejas, às nossas famílias, a cumprirem a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não traz dolo para nós, mas ela traz vida. Só que para a palavra de Deus trazer vida em você, primeiro ela vai ter que entrar dentro de você como uma espada.
E ela vai ter que cortar você. Ela vai rasgar você, capaz de separar a alma e o espírito. E depois que ela rasgar você e expurgar de você todos os fundamentos errados, então ela vai gerar em você a vida. Esse processo é doloroso, mas é um processo necessário. Então nós achamos em Davi um homem segundo o coração de Deus, um homem disposto a obedecer à vontade de Deus. E até mesmo esse homem pecou, ele adulterou, mas ele se arrependeu. E Deus disse: ele é um homem segundo o meu coração. Talvez você pecou, você errou, você cometeu um pecado horrendo, mas se você se arrepender e desejar: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração, as pessoas vão olhar para você e vão ver: lá vai um homem, uma mulher de Deus. Deus vai apontar para você e vai falar: aquele homem, aquela mulher é um homem, e aquela mulher também é uma mulher segundo o meu coração, que cumpriu toda a minha vontade. E Davi nos está ensinando aqui em Salmo 62, versos 1 e 2, coloca por gentileza, como permanecemos. Davi está falando aqui que ele estava sendo perseguido. Quem aqui já foi ou está sendo perseguido? Levante a sua mão. Aqui Davi fala que ele era um homem correto, que ele era um homem de caráter, que ele era um homem que fazia tudo correto, mas as pessoas criavam mentiras. Se você ler o Salmo 62, criavam injúrias para tentar derrubá-lo, como um muro que está inclinado e alguém empurra e derruba. Só que Davi fala que estas coisas não são suficientes para abalar a fé dele. Ele permanece fazendo a vontade de Deus. Veja só, preste atenção. Quando Saul, que era um rei que foi levantado por Deus para cuidar do povo, e ele fica atormentado com demônios, e Davi é colocado na presença dele. Toda vez que Davi tocava a harpa, os demônios saíam da presença de Saul e ele ficava calmo. Davi servia com muito respeito a Saul, e Davi então começou a ser motivo de perseguição para Saul, porque Saul ficou com inveja dele, e Saul começou a pegar lanças para matar Davi, e Davi teve que fugir para não morrer. Quando certa feita Davi encontrou Saul dormindo, ele entrou na barraca de Saul e cortou parte da veste dele. E depois Davi chorou, porque ele ficou com temor de ter cortado um pedaço da veste de Saul. Porque Davi tinha esse temor, porque ele queria fazer toda a vontade de Deus, e ele sabia que a vingança e a justiça pertencem ao Senhor, e que você não deve tocar em ninguém nessa vida, você não deve fazer justiça nessa vida, você não deve tentar vingar alguém que te persegue nesta vida. Ele estava queimando, ele estava inflamado de desejo de fazer a vontade de Deus. Quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, você não é tentado a responder àquele que te persegue, você não é tentado a pagar na mesma moeda, porque você está comprometido em fazer toda a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Esse é o seu compromisso. Então você sujeita a tua alma. A alma é onde está o quê? As emoções. Você sujeita as suas emoções à vontade de Deus. E Davi fala: eu não serei abalado. Sabe qual é o segredo para mim não ser abalado? Naquela época era estressante para Davi. Ele era perseguido, ele tinha que lutar, ele tinha várias mulheres que ele tinha que cuidar, porque ele era casado com várias mulheres. Naquela época existia poligamia. Ele tinha vários filhos, ele tinha que cuidar de um reino. Então não existia celular nem trânsito, mas tinha estresse. Mas por que Davi não ficava abalado? Porque ele silenciava a sua alma. Não tinha remedinho para dormir, não tinha antidepressivo, não tinha psicólogo. Muitas vezes nós nos apegamos a esses artifícios. Não estou falando que eles não são instrumentos usados por Deus, muitas vezes a medicina, mas você só pode procurar recurso na ciência depois que você primeiramente procurou recurso em Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você está doente, em primeiro lugar você tem que ir aonde? Aonde? A Bíblia fala assim: se houver alguém doente na sua casa, o que tem que ser feito? Lê lá em Tiago, o que está escrito?
Se houver alguém enfermo entre vocês, leve ele na congregação, chame o presbítero, e ele ungirá e orará para o enfermo, e ele ficará curado. Mas você falta culto quando você está com febre, porque você vai no hospital, você está desobedecendo a palavra. Você falta culto quando você está com dor de cabeça. Por que você faltou culto? Porque eu estava com dor de cabeça. Você não obedeceu o que está escrito no livro de Tiago. Porque você não está comprometido em cumprir a vontade de Deus. Você está comprometido até certo ponto, e passou daquele ponto, você está comprometido em fazer aquilo que você pensa que é o correto. Nós estamos comprometidos em fazer aquilo que nós pensamos que é o correto. Existe um espírito maligno imperando no nosso tempo, e é o espírito da razão. As pessoas acham que têm tanto conhecimento, tanta racionalidade, que elas não creem na palavra e não obedecem à palavra. Se a Bíblia está dizendo para mim e para você, em alto e em bom som, que se alguém está doente, você deve levar primeiro na igreja. O que você deve fazer então, irmão? O que você deve fazer, igreja? O que é o certo fazer? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago 5, verso 14, olha o que fala. Por que você vai no hospital? Porque você confia no plano de saúde que você paga. Não, eu pago o plano de saúde para isso, eu tenho que usar. Então você confia nisso. Se você confia nisso, você não confia em Deus. Eu estou falando aqui que você não deve ter plano de saúde? É isso que eu estou falando? Eu estou falando aqui que você não deve ir no hospital? Mas em primeiro lugar, o seu primeiro recurso tem que ser o quê? Deus. Você está vendo como é que numa simples coisa nós pecamos? Eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, mas você peca. Como? Não fazendo a vontade de Deus, não dando para Ele o primeiro lugar. Tiago capítulo 5, versículo 14, está escrito ali, ó: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar. O que está escrito? Vocês vão ler, vai, 1, 2, 3, desde o início. Leiam lá. Passa o óleo. Segundo o que você acabou de ler ali, o que você entendeu? Quando tiver alguém doente na sua casa, o que tem que ser feito? Quantas pessoas já entraram aqui doentes na igreja e foram curadas? Levante sua mão. De dor, de várias coisas. Fica a mão levantada bem alto. Muitas pessoas. E aí você que já foi curado talvez, fica doente de novo. E você faz o quê? Em vez da glória a Deus, não, Deus me curou aquela vez, eu vou para a igreja. Você vai para o hospital. Não, pastor, ora aí na igreja, porque eu estou aqui no hospital, eu estou passando mal. Eu a partir de hoje não vou orar mais. Por quê? Porque Deus não vai abençoar alguém desobediente. Ou você, se não puder vir até mim, me chame para ir lá, ou você vem até a igreja. Você está vendo como é que numa simples coisa nós somos desobedientes? Sim ou não, igreja? Pastor, o senhor está sendo radical. Se eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, eu preciso cumprir toda a vontade de Deus. Amém? Então, se tem alguém doente entre vocês, o que faz? Falta culto? Vem para a igreja. Eu fico admirado, pessoas que falam: não, eu não fui na igreja a semana toda. Por quê? Porque a semana toda eu estava passando mal. Parabéns. Ficou uma semana sofrendo, gastando com remédio. Por quê? Porque não teve fé de vir na igreja e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, se não for curado é porque não orou com fé. Porque está falando aqui, a oração feita com fé vai curar, ainda vai perdoar pecados. Se não teve fé suficiente, aí depois vai no hospital, aí depois vai no ambulatório. Eu tenho certeza que aqui o atendimento vai ser mais rápido, melhor. Você não vai gastar dinheiro nenhum.
E não vai precisar tomar remédio. E não vai descontar dolerite. Porque Ele vai te curar. A palavra fala: eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara as suas enfermidades. Naquela época não tinha, irmão, farmácia popular, não tinha plano de saúde. O povo estava no meio do deserto e ficava doente. Ele falou: eu sou o Deus que te sara. Veja só o tamanho da resposta que a gente dá para Deus, o tamanho do comprometimento que nós temos em fazer a vontade dEle, é o tamanho do poder de atuação de Deus em nossas vidas. Quantos entenderam? Ah, mas eu estou apertado, eu estou precisando de dinheiro, eu vou lá no agiota. Primeiro, que é antibíblico mexer com agiotagem. Você que está mexendo com agiota, já vou te dizer, é pecado. Você está descumprindo a palavra de Deus. Está na Bíblia. Você que avaliza pessoas, a Bíblia orienta a não avalizar pessoas também. Então o que você vai fazer? Você vai orar. E Deus vai abrir porta onde não tem porta e vai abrir caminho onde não tem. Ah, mas eu não posso perder aquele negócio. Se depender de você pegar dinheiro emprestado, se depender de você pegar com a agiota, então você vai perder o negócio, porque ele não vai ser de Deus. Porque as coisas que vêm de formas erradas, irmão, ela não prospera. Ela não é abençoada. Quem está entendendo? E Deus vai abrir uma porta. Se não abrir uma porta, porque não era para ser. Pode ser a melhor oportunidade do mundo, não é de Deus. Você não vai corromper por conta de uma oportunidade, porque você quer cumprir toda a vontade de Deus. Posso ouvir amém? Eu não vou falar o nome, mas os irmãos aqui sabem. Tem igrejas que pegam dinheiro com agiota, irmão. Que absurdo é esse? Que passam um cheque, pega o dinheiro para pagar com juros depois. Isso é pecado. Quem faz isso vai para o inferno. A pessoa acha que só vai para o inferno quem mata, quem rouba, quem bebe, quem fuma, quem adultera. Não, irmãos. Se você descumprir uma vírgula, um tio da palavra, você vai para o inferno. Acabou. Você que fica apontando o dedo e falando dos homossexuais, e você pega dinheiro e não paga, você pega dinheiro com avaliza, você vai para o inferno igual homossexual. Porque Deus não está preocupado com tipos de pecado. Pecado é pecado. Mas Davi foi um homem que procurou fazer o quê? Repitam de novo: cumprir toda a vontade de Deus. E como que ele conseguiu ser fiel, pastor? Salmo 62 de novo. Como que ele conseguiu ser fiel à vontade de Deus e não se abater? É o versículo 1 do capítulo 62. Somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. O problema da maioria das pessoas que desobedecem a Deus, desobedecem a palavra de Deus, é porque elas não, primeiro, elas não confiam na capacidade de Deus de mudar a vida delas. Elas não esperam em Deus. Ah, eu vou no hospital, pastor. Não, vamos orar aqui. Não, tá bom, mas ora aí, mas eu vou lá no hospital. O que ela está querendo dizer? Eu não confio que Deus é capaz de curar. Ah, mas vamos orar aqui, irmão. Não vai desesperar não, não vai pegar empréstimo, vai pegar dinheiro não. Vamos orar. Não, ora aí, tal, Deus é bom, tal, mas eu vou fazer assim do meu jeito. Não confia que Deus é capaz de prover. Irmão, irmã, não sai de casa não, nós estamos indo aí, nós vamos conversar, não termina seu casamento não, Deus é maior. Ah, pastor, eu vou sair de casa sim, depois vocês vão lá, é o meio obediente, 6 horas, vê lá o que pode ser feito. Não confia que Deus pode restaurar casamentos. O problema é que nós estamos vivendo num tempo de incredulidade, onde precisa que as pessoas entrem em defesa de Deus. Não, Deus é cura, viu gente, Ele é bom sim, acreditem, por favor. Davi, ele esperava somente em Deus. Aqui ele está falando, somente em Deus a minha alma espera. A alma está ligada às emoções. Então quando ele via um filho doente, como o filho dele estava doente, por conta do pecado dele, ele entrou no quarto dele e orou e jejuou, até o menino morrer, porque até o último momento, ele esperava que o menino podia ser curado. O filho dele, com Betseba. Mas quando o menino morreu, por consequência da desobediência do pecado dele de adultério, ele se levantou, se banhou, se vestiu e comeu.
Mas enquanto havia esperança, ele orou, porque ele espera em Deus. Ele não ficou abatido, desesperado. O menino vai morrer, está doente, chama os médicos, chama isso. Não, ele dependeu de Deus. Ele esperou em Deus. Você precisa educar a sua alma, que ela volte a esperar e confiar em Deus. Parar de confiar no dinheiro que você tem, parar de confiar na capacidade que você tem, isso não é nada. Parar de confiar nos bens que você tem, na capacidade de negociação, na capacidade de persuasão, na capacidade de falar, na capacidade de pensar. Não é pela sua capacidade. Você precisa aprender a depender de Deus. Davi esperava somente em Deus. Segundo o segredo, ele fazia a alma dele silenciar. Todos os dias pessoas aqui não ouvem a Deus, mas ouvem a sua alma. Todos os dias nós recebemos pelo menos uma mensagem de alguém: ai, hoje eu levantei mal. Ai, hoje eu não sei, hoje eu estou desesperado aqui. Ai, meu Deus, ora para mim aí. Quando a pessoa está falando, ora para mim aí, que eu estou, sabe o que ela está querendo dizer? Eu não tenho fé suficiente, a minha alma está gritando, eu tenho que pôr para fora o que ela está falando. Então, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. E o que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Pegue a sua alma e faça para ela o quê? Veja só, irmão, ninguém, nem o seu cônjuge, tem a obrigação de fazer com que a sua alma se silencie. Só você pode ter domínio próprio sobre o seu próprio corpo, sobre a sua alma. Então você para por um momento, deixa o celular, entra no seu quarto e ore. E diga: alma, nós vamos ter uma conversa só nós dois aqui agora. Você não vai mais me perturbar, você não vai mais tirar minha paz, você vai ficar quieto, porque eu preciso ouvir a voz de Deus no meio dessa situação, no meio desse furacão que eu estou passando. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E aí então você faz sua alma ficar quieta, silenciada, para que então você possa ouvir a Deus e tomar uma direção. E não tomar uma direção na alma e depois pedir que as pessoas orem. Uma pessoa que pede para as pessoas orarem depois, ela não é uma pessoa carnal, não é uma pessoa espiritual. Como ela pode pedir oração, que é algo espiritual, por uma decisão totalmente carnal? Nós não queremos remediar o problema, nós queremos a solução, que o mal seja arrancado pela raiz. Existem pessoas que elas bebem, elas fumam, elas têm que tomar remédio para dormir, porque elas não conseguem fazer que a alma dela se cale. Então ela precisa de um remédio para controlar a alma dela, para ela poder deitar e dormir. O problema das pessoas que têm insônia não é que ela tem falta de sono, porque o corpo dela está até caindo de cansado. Mas o problema dessas pessoas que têm insônia é que elas não conseguem se desligar, elas não conseguem preparar a sua alma condizente com o corpo que está cansado, para que possa relaxar. Porque elas ficaram tanto tempo ouvindo a alma, que agora elas precisam de um remédio para controlar a alma, porque elas não conseguem mais ter domínio sobre a alma. Por isso a Bíblia fala que você deve ensinar um menino quando é pequeno no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie. Tudo que cresce, irmão, para você ter controle depois é mais difícil. Todo sentimento que você deixa crescer dentro de você, de mágoa, de rancor, de ódio, depois para você ter domínio vai ser mais difícil. Então você tem que pegar agora, nessa manhã que Deus está te dando essa palavra, e falar para a tua alma: aquieta-te. Você precisa identificar a voz da alma e falar: silencie. Eu vou esperar em Deus, eu vou depender de Deus. Versículo 5 ele diz, 62:5: somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. A sua esperança vem de Deus. Quantas decisões nós tomamos diariamente baseado na alma? Você dá uma resposta ruim para uma pessoa e de repente você arrepende, você pede perdão. Já viu uma história de uma pessoa que ela fala que pega um travesseiro? Uma pessoa sempre pedia perdão para ela: perdão, 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 tá bom, tá perdoado, tá bom, perdão, perdão de novo. E aí a pessoa conta que um dia essa pessoa veio pedir perdão para ela, e ela pega um travesseiro daquela pena, com penas de ganso, e ela rasga, e o vento vem e leva as penas, espalha as penas. Ela fala assim: agora tente ajuntar todas as plumas, todas as penas novamente.
É assim. Não adianta, depois que você libera uma palavra que fere uma pessoa, temos que orar para que aquela pessoa te perdoe, mas você feriu aquela pessoa. E mesmo que ela perdoe, vai ficar uma cicatriz ali. Não tem como voltar mais atrás. Por isso que a Bíblia fala, a palavra branda, ela desvia o furor. Se alguém, a Bíblia ela é sábia. Quando alguém estiver falando com você com estupidez, com grosseria, falando alto, sabe o que você faz? Começa a falar mais baixo que ela. Então, aí você vai falando, a pessoa vai começar a ficar quieta. Ela vai ficar sem reação, sem como te atacar. Mas você prefere o quê? Falar mais alto que ela, porque tua alma está dizendo o quê? Que essa pessoa está menosprezando você, que ela está te humilhando. Você está dando um poder, a capacidade daquela pessoa diminuir você. Não é aquela pessoa que está te fazendo mal, que está gritando com você, mas é você dando a ela uma capacidade, um poder que ela não deveria ter sobre você. Quem está me entendendo? Quando nós somos atingidos por pessoas que nos atacam, nós estamos dando àquelas pessoas uma autoridade que é nossa, que nós damos a quem nós queremos. Nós podemos dar para Deus, nós podemos dar para o diabo, nós podemos dar para as pessoas. E quando nós entregamos essa autoridade, nós estamos fazendo um mal para nós, porque nós estamos dando a capacidade, um passe livre, para que alguém venha nos ferir voluntariamente. Então o mal que está sendo feito, não é a pessoa estar falando, xingando, me humilhando, mas eu estar dando a ela um passe livre para que ela me atinja, dando a ela essa capacidade que não pode ser tirada das minhas mãos, só eu posso dar voluntariamente. Então não é o que os outros fazem comigo, mas é o que eu faço com o que os outros fizeram comigo. Por isso que Jesus em todo tempo na cruz, onde estava, ele estava firme, cumprindo a vontade do Pai. Por quê? Nada podia tirar a autoridade dele. Ninguém podia ferir o coração dele, porque ele estava seguro em Deus, no Pai. Ele não podia se ofender. Ele ainda virou e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você se torna melhor e semelhante a Deus quando alguém está fazendo algo para você, você olha e fala: Senhor, perdoa, que ela não sabe o que está fazendo. Pastor, mas é tão difícil perdoar. É muito difícil perdoar quando nós não temos esse entendimento. Porque quando nós temos esse entendimento, Jesus no mesmo momento falou: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que Jesus falou eles não sabem o que estão fazendo? Porque Jesus entendia claramente o que ele fazia e o que eles faziam. Quando você entende o que você está fazendo e o que os outros estão fazendo, aquilo não tem capacidade de te atingir. E então você faz a sua alma silenciar, para que você possa ouvir a voz de Deus, porque dele vem a tua esperança. E no verso 11, como nós falamos aqui, uma vez Deus falou, 2 vezes eu consegui ouvir. Eu tive disposição para obedecer a Deus. Por que eu tive disposição para obedecer a Deus? Porque estou disposto a cumprir somente a vontade de Deus. No Salmo 42, no versículo 5, já estou encerrando, Davi, ele cita outro exemplo como esse. Ele fala, 42 verso 5: porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus e ainda louvarei pela salvação que há na sua presença. Coloca na NVI e coloca o versículo 4 para mim agora, por favor. Por que Davi estava abatido? Aqui fala: quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado. No versículo de número 5, coloca no 5 de novo, por favor. Porque ele está fazendo uma pergunta: por que você está tão triste assim? Por que você está triste, alma? Por que você está me perturbando? Você está tirando a minha paz. Ele faz uma pergunta no versículo 5, mas a resposta está no versículo 4. Volta no 4. Por que está triste a minha alma? Porque eu me lembro destas coisas e choro e fico angustiado. Por que ele está perturbado? Por que a alma dele está agitada, está triste, está falando um monte de coisa para ele? Porque está lembrando de coisas do passado, e ele está remoendo essas coisas, revivendo essas coisas do passado, e isso está angustiando a alma dele, e ele está se alimentando dessas imagens, dessas lembranças. A Bíblia nos diz
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia nos orienta a não ficarmos trazendo à nossa memória lembranças de passagens do nosso passado, aonde vão angustiar e trazer tristeza para nós. Se você ouve uma música lá do passado, de uma ocasião triste, na hora você fica triste, como se você fizesse uma viagem ao passado, você sente a mesma sensação. Então o seu corpo, olha para mim agora, eu vou te ensinar uma coisa científica. O seu corpo não sabe distinguir. Você sabia disso? Quando você traz, eu já estudei sobre isso, porque eu já preguei uma mensagem parecida com essa em outras ocasiões. Quando você traz uma imagem na sua memória, de uma lembrança do passado, o seu corpo sente os mesmos estímulos que sentiu no passado. O seu corpo, o seu cérebro não sabe distinguir, questão do tempo. Quando você chora o luto de uma pessoa que morreu, o dia que você recebe aquela notícia, puf, seu pai e sua mãe morreram. Todas as vezes, porque isso com o luto é muito difícil, e você lembra da morte do seu pai e da sua mãe, é aquela descarga de adrenalina, de emoção, que o seu corpo está recebendo, como se estivesse recebendo a notícia de novo pela primeira vez, e de novo pela primeira vez, e de novo, e de novo, e de novo. E isso faz o que? Adoece a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Por que muitas pessoas têm problema renal? Por conta de alma. Por que muitas pessoas têm câncer, além da alimentação? Por problemas de alma. Porque o seu corpo descarrega todas aquelas substâncias que você sentiu quando recebeu aquela ofensa, aquela notícia ruim, de novo, e de novo, e de novo, como se fosse a primeira vez. Quem está entendendo? Isso é um dado científico que eu estou te dando. Quem fala isso são os cientistas. Então veja o mal que você traz para o seu corpo e para a sua alma e para o seu espírito. E aí fica mais difícil de você obedecer a Deus. Você fica menos indisposto. Por quê? Porque você está condicionando o seu coração, a sua alma e o seu corpo a essa circunstância. Por isso que pessoas que remoem o passado são pessoas que morrem mais cedo. São pessoas que vivem menos. Porque o corpo dela recebe uma carga tão grande, a alma dela tão grande, como se fosse a primeira vez. Por isso que a palavra de Deus diz: quero trazer a minha memória. Memória está falando o quê? Raciocínio de mente, aquilo que me dá a esperança. Então Davi está dizendo: peraí, por que eu estou perturbado assim? Tem alguma coisa. Por quê? Porque eu estou me lembrando de coisas do passado e isso está me angustiando. Nós temos, querido, de esquecer de muitas coisas que ficaram para trás. Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Apóstolo Paulo falou: eu vou o quê? Vamos ler esse texto. Eu queria poder fazer um seminário aqui com vocês, é tanta coisa, mas essa palavra eu acho que está sendo gravada e nós podemos ouvir mais depois. Lá em Filipenses 3:13, rapidinho por favor, diz assim: isso, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram, leia bem alto, esquecendo-me, olhe para o seu irmão com carinho e fala assim: esqueça das coisas que ficaram para trás. Olha para outro irmão e fala: esqueça das pessoas que ficaram para trás. Olhe para outro e diga: esqueça dos bens materiais que ficaram para trás. Olhe para outro e diga: esqueça dos relacionamentos que ficaram para trás. Agora essa vai ser forte, hein? Olha para outro e fala assim: esqueça da igreja que ficou para trás. Irmãos, eu não tenho costume de pregar esse tipo de mensagem aqui, vocês sabem, é mais poder e tal. Mas Deus falou comigo para mim pregar isso aqui hoje. E eu quero fazer toda a vontade de Deus. Hoje não está saindo fogo da minha mão, não está acontecendo nada, mas hoje a palavra está libertando você, está expurgando de você. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Amém? Fala para o seu irmão: esquece aquilo que ficou para trás.
E o que ele continua falando? Prossigo, olha que lindo isso, para o alvo. Prossigo para o alvo. De novo, prossigo para o alvo. Aleluia. Pega na mão do seu irmão, se levanta a mão dele, pega assim e fala: prossigo para o alvo. Vai. Prossigo para o alvo. De novo. Prossigo para o alvo. De novo. Novamente. Aleluia. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do meu chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que Paulo não desistia? Ele apanhava, ele sofria, porque ele olhava sempre para frente. Eu estou indo para o alvo. Esse açoite aqui está me levando para o alvo. Essa perseguição para o alvo. Essa traição para o alvo. Eu tenho um chamado celestial. Aleluia. Eu fui chamado para cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Repita comigo: eu tenho um chamado celestial. Eu fui chamado por Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Lamentações. Agora vai ser difícil vocês acharem. Tem gente que nunca abriu nesse livro. Lamentações 3:21. Lamentações de Jeremias 3:21. Olha o que diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Coloca na outra versão, por favor. Aleluia. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Fica com o coração cheio de esperança. Faz a sua alma ficar quieta. Confia em Deus. Espera em Deus. Posso ouvir amém? Deus, Ele quer mudar a sua história. E Ele tem capacidade e poder de mudar a sua história. Muitas pessoas ficam presas ao passado. Elas ficam com depressão, síndrome do pânico, sentimento de abandono, de solidão, de suicídio. Por quê? Porque elas ficam alimentando a alma. Você precisa aprender todos os dias a levantar e silenciar a sua alma. Hoje você levanta de manhã cedo, você nem escovou o dente, você se tornou viciado no celular. E você, a primeira coisa que tem que fazer é ligar o seu celular, se ele já não estiver ligado no silencioso, para ver se durante a noite alguém te mandou uma mensagem. Deixa eu te perguntar, o que isso vai acrescentar na sua vida? O que isso vai mudar na sua vida? Você não tem a capacidade de levantar, escovar o seu dente, ajoelhar e falar primeiro com Deus. Então você já vai alimentando a sua alma agitada, porque você está esperando que alguém possa te escrever algo. E se você coloca alguma mensagem no Facebook e ninguém curtiu nem comentou, você fica arrasado naquele dia. Não, pastor, você tem que orar para mim. Por quê? Porque hoje ninguém comentou minha publicação lá. Hoje foi um dos piores dias da minha vida hoje. Estou arrasado. Estou a ponto de desistir, largar a mão de tudo hoje. Não, hoje o diabo joga pesado, mas hoje ele investiu mais pesado. Hoje foi difícil. Hoje ele pegou pesado. O que foi, irmão? Ninguém me chamou no WhatsApp hoje. No grupo eu postei um negócio, ninguém comentou hoje. Eu tô arrasado. Não sei se eu vou conseguir ficar de pé depois dessa. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Sim ou não? Tem pessoas que mudam o temperamento dela por conta disso, por causa das redes sociais, do entretenimento. É um vício que nós temos. Quantos estão entendendo? Por que Jesus falou, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta? Por que ele está falando isso? Porque você precisa entrar num lugar de silêncio para você ouvir Deus. Por que você vai lá naqueles lugares tão bonitos, naqueles monastérios, onde os monges ficam? Eles são tão espirituais, não tem celular, não tem televisão, não tem comida igual a gente, diferente. Por quê? Lá é um lugar de silêncio. Quando o homem se cala, Deus fala. Lá eles conseguem ouvir Deus. Eles ficam ali admirando a glória de Deus, a beleza de Deus, a natureza.
Nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. Nós precisamos aprender a silenciar nossa alma para ouvirmos a voz de Deus. Porque Ele falou, o Senhor falou para mim aqui agora, obrigado. Ele fala assim na palavra dele, olha aqui que legal. Lá no livro de João 10, verso 27. Nós vamos preparar para a ceia já. Eu estou encerrando aqui a palavra. João 10, 27 diz: pode colocar na outra versão, na NVI. Aleluia. Obrigado pela tua palavra. João capítulo 10, versículo 27, nos diz algo tremendo. Jesus, Ele certa feita virou para os seus discípulos e disse isso, que nós vamos ler agora. 10, 27. As minhas ovelhas, qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? A da sua alma? Aqui está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus, Ele já tem uma direção para você. Quando você ouve a voz dEle, você segue a direção dEle. Se você tivesse ouvido, Deus está mandando eu falar aqui agora sobre com quem você deveria relacionar, você não precisava ter se divorciado. Se você tivesse ouvido com quem que você deveria se relacionar, você não precisava ter sofrido e terminado esse relacionamento. Se você tivesse orado antes, ouvido com quem que você deveria trabalhar, você não teria passado esse problema. Tudo na sua vida você precisa ouvir a voz do Senhor e seguir. Você precisa reconhecer que você e eu não temos a capacidade de escolhermos o que é melhor para nós. E o que nos mantém firme nesse propósito? Silenciar a nossa voz da nossa alma e esperar em Deus. E quando nós esperamos em Deus, Ele se manifesta. Ele fala, minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? A palavra de Deus diz lá em Isaías 30, 21, na versão NVI, Isaías 30, 21, diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Quando vozes tentar te desviar para atalhos, para direções que não são da vontade de Deus, lá terá uma voz do lado esquerdo, terá uma voz do lado direito, mas terá uma voz aqui atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Amém? De quem é essa voz? É a voz de Deus. E as outras duas vozes? Da alma. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10 diz: parem de lutar. Coloca na outra versão, por favor. Aquietai-vos. O que significa aquietar? Fazer ficar em silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantos acreditam que Deus usa homens na terra como profetas para liberar palavras para a sua vida? Eu acredito. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui já receberam uma palavra de profecia de alguém e foi uma profecia de engano para a sua vida? Você achou que era de Deus? Levanta a sua mão. Está vendo? Por que muitas vezes você é enganado? Porque você não aquietou a sua alma. E às vezes o inimigo pode usar uma pessoa para profetizar algo que você quer ouvir, não que você precisa ouvir.
e você é enganado. Porque quando alguém profetiza para você assim, ó, Deus está fechando uma porta na sua vida, está repreendido. Mas se alguém chegar e falar, Deus está abrindo uma porta, está te dando uma chave, é tudo que eu mais quero. Amém, é de Deus. Deus está mandando você casar com essa pessoa que... Eu com a minha esposa, a gente pastoreou um casal lá em Pirapora, nós somos pastores lá. Graças a Deus até hoje eles estão casados. Mas eles queriam divorciar, já estavam dormindo em cama separada. Porque eles eram de uma igreja que uma profeta chegou e falou assim, ele tinha 6 meses de conversão, ela pouco tempo de conversão também. Ela tinha um filho, uma filha de um outro relacionamento. Ela amava ainda o namorado dela, que não era crente. Ela gostava, mesmo não estando junto com ele. E a profeta chegou e falou, você vai casar com aquele rapaz ali. E ele estava no louvor da igreja. Os dois foram imaturos e casaram, sem se gostar. E ela pegou e estava traindo com ele, saindo com o namorado. E os dois estavam até agredindo o outro, com porrada. Eu tive que entrar até no meio um dia para... Vocês pensam que eu não já passei por cada coisa? Tinha uma garrafa em cima da mesa, lembra disso? Ela pegou a garrafa, foi dar uma garrafada nele, acertou a garrafa em mim. Eu entrei no meio assim. E aí eu falei, o que eu vou falar para esses dois, meu Deus? Ela falou, eu não amo ele, eu não quero saber dele. E ele a mesma coisa. Quer dizer, cadê a profeta lá que profetizou que os dois iam casar? Que era de Deus. Eles casaram baseado numa profecia. Isso está errado. Por quê? Porque a alma deles estava inquieta. Então eles ouviram aquilo que eles queriam ouvir. Então eu peguei e saí lá fora, saí daquele ambiente para ouvir a voz de Deus. Falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu nunca tive uma circunstância como essa. E Deus falou para mim, se eles desejarem, eles precisam desejar. Se eles desejarem, mesmo que eles não se gostem, eu posso colocar amor no coração deles um para o outro. Aí eu peguei aquela chave que Deus me deu, cheguei e falei assim, olha, existe 2 opções, ou vocês largam e vergonham o nome de Jesus, o Evangelho, reconhece que essa palavra profética não foi de Deus, e você arruma outra mulher depois e você volta para esse rapaz que nem serve a Deus. Ou a segunda opção, vocês também reconhecem que essa palavra não foi de Deus, mas que Deus pode transformar a maldição em bênção. E mesmo vocês não se gostando, se vocês falar, não, eu me comprometo a abrir meu coração para que, se Deus quiser colocar amor no meu coração por ele, eu me comprometo a me abrir para que Deus coloque esse sentimento. Então eu vou orar e Deus vai colocar. E aí, nós escolhemos a segunda opção. Eu não gosto dele, não suporto, eu vou continuar dormindo no outro quarto, mas se Deus colocar amor no meio por ele, aí eu fico com ele. E aí nós começamos a fazer campanha lá e orar. Irmão, e ele é feio, viu? O marido dela era feio. Os dois começaram a gostar tanto do outro, que ela tinha ciúme dele. Sabe o dengue lá do programa da Xuxa? Parecia o dengue, compridão. E aí eles tinham ciúme, né, Dani? Ia sair junto, não, meu nego, vem aqui, estão olhando você. Só se for para perguntar quanto que você cobra para assustar uma casa de 2 cômodos. Eu falei, Jesus, o Senhor faz milagre mesmo. Irmão, eles até hoje estão juntos, eles tiveram um filho, estão lá servindo a Deus juntos. Por quê? Porque eles aquietaram a voz da alma para ouvir a voz de Deus. Deus, ele pode mudar a sua história, mas você precisa ouvir a voz dele. Para isso você precisa aquietar. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, que essa palavra seja verdade em nossas vidas, se cumpra em nossas vidas, possamos aquietar a nossa alma, possamos ouvir a tua voz. A tua palavra diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Abre, Senhor, o ouvido espiritual da tua igreja hoje, que eles possam te ouvir, em nome de Jesus. Faz meu coração
Fecha os teus olhos. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. O Senhor te levanta.
Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Diga bem forte pro Senhor: aquieta minha alma, aleluia. Oh, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade, aleluia, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu preciso confiar e acreditar no que o Senhor me diz. Meu irmão, minha irmã, vai até o fim. Acredita no Senhor teu Deus. Acredita no que Ele está falando para você. Um dia eu acreditei. Eu estava trabalhando numa empresa, ganhando bem, morando no estado de São Paulo, e Deus falou para mim: larga tudo e vai para Pouso Alegre. Eu orei 6 meses, Deus confirmou, eu abri a mão de tudo e vim para cá. E você é fruto disso. Você está aqui hoje porque eu ouvi a voz de Deus com a minha família, obedecemos e viemos para cá. Você está aqui hoje porque você é fruto de uma palavra de fé, de um ato de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra. Eu te abençoo em nome de Jesus.